Deus, se fala um pouquinho para a gente como a gente pode fazer esse bom exame de consciência, aprofundar isso, detectar desafios que a gente talvez nem saiba ou nem perceba, posturas nossas que às vezes a gente nem assim, conseguia se perceber. Como é que a luz de Deus a gente pode interiorizar mesmo e perceber os desafios que eu trago nesse tempo para melhorar? No bloco anterior, o Padre Denis falou um pouco sobre autoconhecimento, né? Então, assim, minimamente, pelo menos assim, de forma basilar, a gente tem que se conhecer um pouco, né? Então, se eu sou um pouco mais ansioso, sou um pouco mais medroso, sou um pouco mais escrupuloso, eu tenho que perceber como a gente tem que ter uma atenção, olhar para o interior para saber como, entre aspas, a vida opera, como é que eu funciono. Às vezes a gente está para fora demais, né? Nossa sociedade também. Isso dificulta, porque aí a gente está muito para fora e não consegue perceber. Então, se eu sou, sei lá, um pouco mais escrupuloso, o padre falou sobre o tempo da quaresma, se a gente, na pergunta anterior, ser um tempo assim de um certo peso, tal. Por exemplo, eu sou um pouco escrupuloso. Pedir a Deus a graça de desenvolver a confiança. Eu sou um pouco ansioso. Pedir a Deus a graça de desenvolver um pouco mais a espera. Eu sou um pouco medroso de assumir desafios, ou sei lá, me colocar ou assumir alguma postura cristã que Deus me pede. Dá um passo, com coragem, a graça vai adiante, mas o autoconhecimento é fundamental, né? Também porque às vezes a gente quer se comparar demais, né? Às vezes quer a penitência do outro, às vezes quer o jejum do outro, mas Deus tem um caminho também pra gente. A gente tem mania de ficar pastora na vida dos outros também, né? E depois que criaram as novelas também, né? Aí isso tudo virou a novela ao nosso redor, né? A forma como a gente observa o mundo. Mas eu queria que vocês falassem alguma realidade que a vida de oração tenha feito vocês descobrirem a respeito de vocês mesmos nesse tempo da quaresma. Você tem alguma uma história que dê para contar, assim? Nesse sentido, Delci? Eu vou falar um pouco sobre penitência, né? Um olhar que eu tive, né? Uma sexta-feira eu ia fazer um jejum e eu estava muito cansado. Foi até agora, eu me mudei agora recente e eu carreguei muito peso, estava só o bagaço. E aí eu sabia, rapaz, se eu for fazer jejum na sexta-feira, eu vou dar coice no vento, eu vou ser uma pessoa extremamente mal-humorada. E eu senti que eu deveria fazer uma sexta-feira diferente. Eu disse, eu vou exercitar a alegria. Eu vou responder alguém com alegria, eu vou servir alguém com alegria. Deus, né, como fala na palavra, né, Deus prefere a obediência do que o sacrifício propriamente, porque o sacrifício ele é o meio, ele não é o fim. Eu acho que a gente tem que entender um pouco disso, né? E se conhecer e ver o que Deus pede a cada momento, mas nada se compara à alegria, né? Você falou da oração, Diego, mas eu queria dizer que os relacionamentos também são muito reveladores, né? De nós mesmos, né? Então eu vou falar de uma experiência de relacionamento e não da oração, que também é um relacionamento com Deus, né? Mas uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, é verdade que uma pessoa lá que trabalhava no teu colégio me disse que quando as pessoas iam dar um aviso na tua sala, ficavam até com medo de ti. É verdade? Não sei. Vou ver. E fiquei pensando naquilo. E realmente voltei às cenas do meu colégio e vi que eu era um arrogante que não estava percebendo, né? E que, claro, na época do colégio, mas se teve na época do colégio, ainda tem um pouquinho, né? Assim, ninguém não se converte 100%. Então, aquilo me deu toda uma reflexão sobre a arrogância, sabe? Sobre a autoafirmação exagerada. Então, se a gente quer se conhecer, a gente vai estar com uma antenazinha assim ligada, que todo sinal que aparecer a gente vai pegar. Se a gente não quer se conhecer porque não sente que Deus nos ama, no fundo é isso. Quem não quer se conhecer é porque não se sente amado, né? Então, se a gente não quer se conhecer, os sinais vão aparecer, a gente vai fechar os olhos, não vai querer ver, né?